E agora no quadro Entrevistas no programa Voz do Município, estamos recebendo Roberto Siqueira, presidente estadual do Partido Social Liberal, PSL. Tudo bem, Roberto? Tudo bem, você, Marcos? Prazer tê-lo aqui no programa Voz do Município. Prazer é meu. Vamos falar um pouquinho do crescimento do PSL a nível nacional, mas se prepare aí, que eu quero mesmo falar da capital, como é que está o PSL na capital, rumo às eleições de 2012, 7 de outubro. Como é que está o crescimento do partido? Vamos falar assim, olha, o PSL, graças a Deus, ele vem desde 2000, em que o PSL ter sido fundado em 94, mas em 2000 o PSL começou a ter uma vida ativa política. E nós vimos uma linha crescente de lá para cá. Então hoje no Brasil, em todos os estados brasileiros, o PSL está muito bem constituído, com chances reais de eleger uma grande bancada de vereadores. Já na eleição passada conseguimos eleger 2 deputados federais, 18 deputados estaduais. Portanto, a gente da direção nacional vê que estamos no caminho certo. Claro, tem muita coisa ainda por se fazer, mas o momento do PSL é muito bom. Graças a Deus, no Brasil, o PSL está consolidado, não é uma promessa. O PSL hoje, no Brasil, é uma realidade e eu creio que em pouco tempo será um dos grandes partidos deste país. O PSL a nível nacional já está regularizado e constituído em todos os estados? Sim, sim, nós temos o registro definitivo desde 96, estamos em todos os estados, os 26 estados da federação mais o Distrito Federal. Então, na parte burocrática, a parte legal, o PSL está obedecendo todos os trâmites jurídicos necessários. Agora, Roberto, o que eu quero mesmo falar com você é sobre as questões municipais. Eleições municipais, 7 de outubro. O PSL certamente está se organizando no país inteiro. Sim. Mas e na capital de São Paulo? Que rumo o PSL vai tomar? Olha, antes de falar da capital, quero aproveitar aqui o espaço para dizer que o PSL hoje aqui no estado de São Paulo está atuando em 268 cidades. Nas principais cidades o PSL está atuando. Aqui no estado de São Paulo, né, na cidade que o PSL está atuando, eu tenho certeza que o resultado será muito positivo nas câmaras municipais, algumas prefeituras, né, vice-prefeitos. Então o trabalho aqui do PSL no estado de São Paulo, ele foi remontado a partir de 2010 e foi remontado de maneira para que atinja os nossos objetivos, qual seja a eleição dos nossos vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, ou seja, dar representação para o PSL no estado de São Paulo. Tá bom, já entendi. No município inteiro o PSL está organizado. E na capital de São Paulo, o PSL vai com o quê? Eu vou pedir para todos os presidentes virem aqui. Eu quero conversar com os presidentes estaduais para ver se a gente consegue enxergar esse quadro do município de São Paulo. Está bastante conturbado, não está? Tá bastante conturbado. Agora, eu posso falar da capital, Aymar, até o momento é oportuno, porque na semana que antecedeu a Páscoa, nós estivemos reunidos com o vice-presidente da República, Michel Temer, para falar da capital paulista, junto com o deputado Gabriel Chalita. E antes havia conversado com o deputado Celso Russomano, mas assim, na capital, eu posso dizer para você aqui, talvez, é o primeiro programa que a gente está aqui oficializando, que o PSL fechou o apoio ao deputado Gabriel Chalita a prefeito de São Paulo. A pré-candidatura do Chalita já tem um primeiro partido em uma coalizão de partidos, que é o PSL. Na realidade, nós somos o terceiro. A informação que eu tenho é que, posso falar aqui sobre os partidos, né? Que o PTC e o PSC já teriam fechado também. Então o PSL é o terceiro partido oficialmente fechado com a pré-candidatura do Gabriel Chalita aqui na capital. Pelo PMDB. Pelo PMDB. Pré-candidato a prefeito, Gabriel Chalita, deputado federal, que vem aí muito forte para as eleições municipais de São Paulo. Outros candidatos também despontam, Celso Russomano, o ex-governador José Serra, candidaturas muito fortes, uma eleição realmente que vai dar o que falar para o Brasil inteiro, não é? Vai ser uma eleição daquelas, né? Não tenho dúvida. Aí me perguntaram, né, do porquê do PSL apoiar o Gabriel Chalita. É porque, particularmente, eu acredito no Gabriel Chalita. É um nome novo que eu digo no cargo de majoritário, né? Mas é um nome limpo, é um nome que você não vê envolvido em nada que possa desaboná-lo. E o projeto do PMDB, do partido, para o Estado de São Paulo, é um projeto muito interessante. E nós fechamos com o PMDB, o Aymar, também porque não estou pensando só na eleição de 2012. Nós estamos fechando com o PMDB um projeto macro, eleições de
2014, 2016. Então, nosso projeto com o PMDB não é só a eleição da capital, 2012. É um projeto que vai avançar o Estado inteiro e uma parceria PMDB-PSL. A eleição de São Paulo, você então entende que é uma eleição que é um primeiro turno da eleição de 2014? Ah, não tenha dúvida, né? Não tenha dúvida que a eleição de... Ela dá um norte. Dá, exatamente. É o que nos dá a diretriz para o trabalho ser feito, né? E nós temos um projeto para 2014, o PSL, nós precisamos eleger nossos deputados. Porque não adianta elegermos vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, e se você não tiver representação a representação nas Assembleias Legislativas, na Câmara Federal, principalmente na Câmara Federal, porque a legislação, para efeito de tempo de televisão, fundo partidário, outras coisas mais, é a votação dos deputados federais que norteia, né? Então, nós temos com prioridade, direção nacional do partido, a eleição de deputados federais, claro, sem desprezar os estaduais, porque também são importantes. Mas não adianta só elegermos estaduais e não termos federais que nos dá tudo isso que eu acabei de falar aqui agora. Então, o projeto com o PMDB, ele foi tratado disso também. Além do apoio na capital ao deputado Gabriel Chalita, nós vamos também trabalhar em parceria na eleição de 2014. O PMDB vai nos ajudar nesse projeto de eleger nossos deputados, né? E como disse tem um presidente de partido amigo nosso, do PHS, o Tinha, que ele costuma dizer, né? Me pergunta, eu já estou com 48 anos de idade, eu não tenho mais idade para ser enganado, né? Então, algumas eleições passadas aí, nós já fomos enganados. E eu não quero incorrer nesse erro novamente. Com todo respeito com o que nós falamos lá atrás, mas, para mim, eu acho que o que está faltando na política brasileira é um pouco mais de seriedade, é honrar aquilo que é tratado. Porque você não é obrigado a se comprometer, nem prometer nada para ninguém. Mas a partir do momento que você se comprometeu, você prometeu ou empenhou a tua palavra, honre. É o mínimo que você espera das pessoas. Então, eu não preciso citar partidos aqui do passado, mas quem assistir a nossa entrevista vai saber porque eu estou falando isso. Está servindo para alguém. Está servindo para, com certeza, né? Então, como disse o Tinha, né, do PHS, eu não tenho mais idade para ser enganado, né? E eu, claro, penso no crescimento do partido, não só aqui em São Paulo, no Brasil, até como secretário nacional do partido também tenho que pensar no país, né, no crescimento do partido no país. E assim, de maneira que eu posso dizer para você que eu vejo hoje, a direção do partido, a direção nacional, que o PSL está muito bem encaminhado, está muito preparado para vencer novos obstáculos e se tornar de fato, de verdade, um partido político que não carregue mais aquela pecha, como usam muito, infelizmente, né? Que eu nem gosto de falar essa palavra, são partidos nanicos. Né? Nanico é o nome de quem pensa assim. Pois, né? exatamente. Todos os partidos têm uma grande importância. Mas, assim, se a pessoa parar para pensar, né, o nanico ele não cresce. O pequeno cresce. É verdade. Então, eu posso dizer que o PSL não é um partido grande, eu reconheço isso. Mas nós podemos crescer, estamos trabalhando para isso. Então, essa pecha de... Agora, engraçado, Weimar, né? Os grandes partidos, os grandes, né, nos chamam de nanicos. Mas na hora das coligações, eles procuram os nanicos. É interessante isso, né? É verdade. Então, o PSL não é nanico, é um partido pequeno em fase de crescimento. Beleza. Olha, nós estamos entrevistando Roberto Sequeira, presidente estadual do PSL, Partido Social Liberal, secretário nacional do PSL, e nós vamos ao Minuto Bíblico, é rapidinho. Voltamos já já com o programa Voz do Município. Já estamos de volta com o programa Voz do Município, que é um minutinho aqui para mandar alguns abraços. O pessoal fica cobrando por e-mail, mandando sinal de fumaça, tudo quanto é torpedo. Meu Deus do céu, eu tenho que mandar uns abraços aqui, ó. Para a Esther de Macaé, lá no Rio de Janeiro. Pessoal, a Aparecida lá de Bálsamo, a Roseli de São Miguel Paulista, o Robson de Itatiba, a Leuci de Barueri, o Arquimede de São Paulo, capital, a Cláudia da Bahia, Salvador, Renilde, lá de Taubaté, a Simone de Barueri, a Jane, do Rio de Janeiro, a Hilda de Jundiaí, a Eniceia de Carapicuíba, a Selma de Bom Jesus, da Lapa, Francisco de São Paulo, capital, a Gorete de São Paulo, capital, a Joana de São Paulo, capital, a Roseli de Teresina, de Santa Terezinha, lá São Paulo, Regina, lá, São Paulo também, capital, a Sônia de Mogi das Cruzes,
a Eliana de São Bernardo do Campo, a Cidinha de Araçariguama, do Jardim Brasil, o Ever de Guarabira, Paraíba, o Maltílio Teodoro de Mariporão, Murilo de Barueri, o Altair de Barueri, Carlos Santos, ex-governador lá do Pará, o Nino de Barueri, a Daniela de Barueri, Roberto de Barueri, o pessoal de Belo Horizonte, o Cristiano Ramos, é uma infinidade de pessoas. E também para o Wellington Formiga, da cidade de Cotia, querido amigo Wellington Formiga, o deputado federal Pena, a deputada federal Bruna Furlan, a vereadora Marta Costa, o pastor Wellington, José Wellington, querido José Wellington, e para o prefeito de Guarulhos, Sebastião Almeida. Um abraço para todos aí, estão ligados no programa Voz do Município. Depois desse monte de abraço, voltamos aqui com a entrevista. Você viu? Tem que mandar o pessoal puxar a orelha da gente, Roberto. Isso é bom, né? Tem que mandar os abraços. Prova a audiência do programa, né? Você viu o Brasil inteiro, de sul a norte, norte a sul. O programa está indo, né? Graças a Deus e graças aos entrevistados de qualidade como você. Parabéns pelo trabalho. Roberto, falamos da capital. Agora vamos falar um pouquinho da conjuntura nacional. Como é que você vê a conjuntura nacional hoje no tocante a escândalos? Está complicado, né? É duro ser político nesse país, hein? Olha, Mar... Ou melhor, é duro ser político honesto nesse país. Pois é, rapaz. Infelizmente, né, para nós que vivemos no meio político, isso nos entristece bastante, né? Porque a maioria das pessoas, elas generalizam. Elas colocam os políticos todos numa vala comum, como se todos fossem desonestos, corruptos, né? Mau caratismo, não é nada disso. Nós temos políticos sérios nesse país. Infelizmente, essa série de denúncias, né, envolvendo pessoas... Agora nós temos um senador aí que era tido como um homem exemplo de ética, ilibado. Aí acontecem essas coisas. Então, isso cada vez mais faz com que as pessoas desacreditem dos políticos. E para nós, a gente faz um trabalho, sabe, de tentar resgatar a credibilidade política. Acontece um episódio desse, joga por terra tudo aquilo que foi feito. Infelizmente, quem perde com isso é o país. Roberto, nós não combinamos o tema, aqui a gente está conversando, é um bate-papo informal. As entrevistas aqui sempre são muito informais. O teu ponto de vista hoje sobre o voto facultativo, você não acha que tudo isso também tem um pouco a ver com essa forçação de barra para que seja instituído no Brasil o voto facultativo? Você é a favor ou contra? Olha, Aymar, eu parto do princípio que nós estamos num país democrático. Se é democrático, você não pode impor regras. Então, se você não pode impor regras, eu estou falando como cidadão brasileiro, né? Eu acho que o voto não pode ser obrigatório. O PSL tem posição de voto, ou é uma posição do Roberto? Não, aqui é a posição do Roberto, né? O partido nunca se manifestou, né? Mas eu penso que você, quando você força uma situação, você obriga uma situação, deixa de ser democrático. Eu discordo um pouquinho, Roberto. Eu acho, às vezes, que a impressão que me dá essa forçação de barra, talvez seja para levar a essa condução para o voto facultativo. Eu tenho medo disso, porque as máquinas públicas já são muito usadas, né? Então, imagine uma cidade onde a cidade é pequena, a maioria dos funcionários são funcionários públicos, né? E aí, a maioria dos eleitores são funcionários públicos. Como é que ficaria isso? O voto é obrigatório, aí o cara tem que votar, né? Porque está no cabresto. Como é que fica? Não fica meio que o uso da máquina é mais descarado ainda? São algumas coisas, né, que a gente pode sofrer as consequências se o voto for facultativo. Agora, eu acho que o grande problema, Aymar, né, a quem está nos assistindo, não é só o voto facultativo. Fala-se muito no nosso país da reforma política. Ora, eu sou contra esse negócio de reforma política. Eu tinha que fazer reforma dos políticos. Esse negócio de reforma política não vai adiante. Tem que fazer reforma dos políticos. As pessoas falam de reforma política, né? O Brasil clama por reforma política. Agora, a reforma política tem que ser a reforma de verdade. Às vezes criam-se alguns factoides aí, né? Vamos mexer aqui. Não? A reforma política verdadeira não é o que está se propondo aí. Então o negócio é muito mais sério, muito mais abrangente. É aquela coisa, sabe, vamos pintar para inglês ver? É a reforma proposta aí, mexe aqui, mexe ali. Não. A reforma para valer fala assim, voto distrital, voto misto, uma série de coisas. Lista, né? Lista. Fortalecimento dos partidos. Né? Já imaginou o país adotar uma lista fechada? Se você falar de Portugal aqui, todo mundo lembra do Cavaco Silva. Porque ele é o
o camarada que a lista fechada Beneficiava é ele. ele. Então, a lista fechada, e olha que eu, como dirigente jogando estadual... contra o patrimônio. É porque eu, presidente estadual, com a lista fechada, imagina quem seria o número 1. Ah, você imagina, ele é o presidente do partido, quem ia ser o primeiro da lista? Olha o poder que nós teríamos. Então, assim, essas coisas no Brasil têm que ser repensadas. Então, eu acho que está na hora dos nossos governantes, nossos legisladores, pensarem um pouco mais de seriedade para que a gente não fique agora com esses escândalos de corrupção. Isso está matando a política no Brasil. E, infelizmente, nós que estamos no meio sofremos as consequências. Porque eu tenho filhos, né? As pessoas falam, pô, você troca o teu carro, tá roubando. Ah, é político troca de carro. Pô, você vai comendo... Ah, é político. Então, quer dizer, passou a ser pejorativo o nome político. Político sinônimo de ladrão. Exatamente. Eu uma vez vi uma propaganda política, uma campanha eleitoral, o candidato dizendo assim, vote em mim porque eu sou honesto e trabalhador. Ué, ser honesto não é favor, não. É obrigação do político, do cidadão ser honesto. E ele falava, sou honesto, como se fosse um favor que estivesse fazendo para a população. O diferencial dele seria esse, ser honesto. Quando é obrigação ser honesto e não favor, né? Você entendeu? Então, assim, ou talvez ele estivesse querendo mostrar que ele é diferente dos outros políticos, os desonestos. Não sei qual era a intenção dele, mas não dá para admitir, eu sou honesto. Ué, honesto é a obrigação da pessoa. Não estou fazendo favor em ser honesto, ser correto. Você me conhece um pouco e eu sofro às vezes por isso. Porque eu sou uma pessoa que aprendi na minha vida a dar a palavra e honrar a palavra empenhada, a palavra dada. E às vezes eu recebo lá no nosso escritório pessoas, eu estou apoiando o prefeito A em tal cidade. Aí vem o opositor e quer me convencer a mudar de lado. Ah, vamos explicar, peraí, vou explicar. Quando os caras vão lá convencer, não convence o Roberto porque tem palavra. Mas tem uns que vão com a mala. Aí a mala fala mais alto às vezes. Em alguns lugares fala, que eu já vi esse passarinho cantar aí, eu já vi. E isso aí contribui, né, para que a classe política fique cada vez mais desacreditada por episódios como esse que acontece, que a gente sabe que acontece, infelizmente, e quem sofre com isso? O país paga um preço muito caro, porque tudo gira em torno da política, não tem jeito. Falar, não gosto de política. Como não gosto de política? A política ela está enraizada no dia a dia do cidadão. Não tem como você desvincular. Mas enquanto houverem episódios como esses aí, pessoas... Olha, esse episódio do senador, que eu o tinha como exemplo de ética, de moral, eu não acreditei quando você viu? Porque, falei, meu Deus, aquele que todo mundo achava que era o baluarte? Baluarte está envolvido. Então, isso aí, infelizmente, para a política não é nada saudável. Só nos prejudica e perdemos muito. Perdemos nós, perdemos, que eu falo, o país. Perde muito com isso aí, porque a população fica desacreditada, infelizmente. Roberto, queria agradecer muito a tua presença aqui no programa. Eu queria que você prometesse voltar a outras oportunidades aqui, para a gente falar de política, nesse papo gostoso. Às vezes a política fica cansativa, né? E a ideia que tem o programa Voz do Município é passar um pouco de movimentação política, de discussão política, de temas políticos, de uma forma amena, de uma forma carinhosa, de uma forma simpática, sem uma imposição. E desse jeito que nós estamos hoje, recebendo aqui o Roberto Siqueira, esse querido amigo de muitos anos, um exemplo de honradez, de palavra, uma pessoa sempre muito carinhosa com a gente, dentro do âmbito político ou fora do âmbito político. Quero agradecer muito a tua presença aqui no programa Voz do Município e promete que volta aqui em outras oportunidades. Maria, eu que agradeço o convite, tenho a certeza que sempre que for chamado, eu virei com o maior prazer. Você é uma pessoa que você sabe do carinho, apreço que temos por você, por sua família, e estou falando independente de aspecto político, a nossa amizade está acima do aspecto político, né? Então, sempre que for convidado, eu virei com o maior prazer e de coração, sucesso para você aqui no seu programa, para a tua equipe toda, e parabéns pelos abraços que você transmitiu aqui. Prova maior, né, tá aí, que o programa pegou, tem uma audiência estabelecida, eu tenho certeza que vai crescer muito mais, porque o seu trabalho é diferenciado de muitos que a gente conhece por aí. Parabéns, um abraço e mais uma vez, obrigado pelo convite, viu? Valeu, Roberto. Ficamos por aqui com o programa Voz do Município. Até a semana que vem.